Portugal não vai quebrar. É isso mesmo que você leu e que você está ouvindo. Portugal não vai quebrar. Digníssima e eu recebemos um vídeo essa semana de uma pessoa até meio conhecida na internet, no Instagram, no YouTube. Então algumas pessoas nos enviaram esse mesmo vídeo, inclusive amigos meus que pretendem vir pra cá com o propósito de morar, enfim. E o medo deles é de que Portugal vai quebrar e pediu pra gente reagir ao vídeo. A gente não tem hábito de fazer vídeo de react e a gente não vai fazer, mas eu vou comentar sobre o vídeo. Então a pessoa que gravou o vídeo, até conhecida na internet, inclusive eu conheço e acompanho alguns trabalhos dele e acho muito bons alguns, mas eu discordo da ideia. Então a ideia dele de que Portugal ia quebrar com base num artigo e com base na experiência pessoal dele. O turismo, embora seja muito relevante, traga muito dinheiro, muita receita para Portugal. Portugal não depende só de turismo para sobreviver. Então fazer uma afirmação genérica dizendo que por causa da pouca receita que vem do turismo, por causa desse micróbio todo aí, é uma afirmação um pouco ingênua. Ele fez essa afirmação com base na experiência dele, experiência própria, e também fez essa afirmação com base em uma matéria que ele leu. Entretanto, não é possível fazer uma análise ampla sobre o assunto com base em uma matéria, porque, como é óbvio, a matéria faz sentido. É lógico que se você vir a matéria, ler a matéria, vai entender e vai fazer completo sentido. Então, um dos critérios que ele usou para falar sobre isso é a questão do turismo. Não tem como a gente negar a importância do turismo para a região, para o país inteiro. Até mesmo porque milhares de empregos são criados por meio do turismo. Só que a gente não pode pensar que Portugal vive só de turismo. O turismo, como é óbvio, traz muita receita para a região, traz muito dinheiro, mas não é só disso. Aqui não é uma ilha isolada em que só vem para cá turistas e se preocupam com hospedagem, com alimentação. Não é assim, isso aqui não é uma ilha isolada no mundo. Então Portugal depende de outras coisas também, cria outros negócios, fornece muitos produtos, serviços, enfim. Então não é só de turismo que vive. Então não é por causa só do turismo fraco, por causa da pandemia, por causa desse micróbio todo aí atrapalhando a vida de todo mundo, que o país vai quebrar. Claro que a vida dele foi afetada imenso por causa disso, né? E muitas outras que dependem especialmente do turismo. Mas não pode servir como parâmetro para falar de todos. Então, trabalhando com contabilidade, deu para ver que, como é óbvio, o faturamento das empresas caiu muito. Muitas empresas tiveram perdas enormes, mas a gente não deixou de ter nenhum cliente. Embora as empresas não estejam a faturar como faturavam antes, e embora as coisas não estejam acontecendo como antes, ainda continuam acontecendo. De maneira um pouco mais fraca, sem tanto movimento, mas ainda continuam sobrevivendo. Então a questão é não ter pânico mesmo. Então a gente não pode simplesmente jogar um vídeo desse na internet e frustrar os planos das pessoas. Como é óbvio, eu concordo com ele que a coisa não tá fácil, e não tá fácil para ninguém em canto nenhum do mundo. Mas também não pode se dizer que vai quebrar, e tendo especialmente o turismo como premissa principal para dizer isso. Mas como é óbvio, a atividade dele foi afetada, e a atividade de muitas pessoas foram afetadas. Muitas pessoas perderam o emprego, enfim. Mas não é motivo para pânico. Basta conseguir fazer um planejamento um pouco mais eficiente, juntar um pouco mais de dinheiro, que consegue. Não precisa acabar com os planos, só precisa talvez adiar um pouco mais até ter uma solução para tudo isso. Mas eu concordo com ele no aspecto de que de fato não está fácil, de fato é preciso muito pé no chão para não meter os pés pelas mãos, para fazer negócio errado. Então é muito importante você que está planejando a viagem ter isso em consideração. Infelizmente tudo que envolve o meio social foi penalizado por causa disso, né? E não é só uma viagem. Imagine, as pessoas que planejaram casamento teve que adiar o casamento porque não queriam participar de um casamento e que as pessoas estivessem todas usando máscara. Enfim, tem diversas situações que é preciso fazer uma análise mais geral do que simplesmente pensar só no turismo
Então, se você planejou sua viagem e não deu certo na data por causa dessa coisa toda, não precisa se preocupar tanto. Só vai ser preciso adiar mais um pouco. Vai ser preciso um pouco mais de planejamento, talvez um pouco mais de dinheiro, devido também à questão do câmbio. O valor do euro está um pouco caro. Se você vem a turismo, tem que pensar nisso. E se você vem aqui para trabalhar, para estudar, a vida segue praticamente a mesma. Lógico que ficou um pouco mais caro, mas a questão é só planejar mesmo e juntar mais dinheiro. Não precisa interromper os planos, não precisa fazer novos planos, só precisa adiar um pouco mais e talvez pensar numa alternativa durante esse tempo, enquanto a economia não recupera, enquanto está tudo mais ou menos paralisado, para ir adiantando a sua vida e não ficar dependendo disso. Então é isso, vídeo curto, só atualizando vocês. Não desistam dos seus planos, planeje só um pouco melhor. Beijinhos!